na impossibilidade, por razões financeiras, de estar com vocês presencialmente, tenho muito gosto em contribuir para o 4º Congresso com uma comunicação tendo por objeto a regulação da internet pela União Europeia. A matéria é extremamente vasta, daria inclusive para pelo menos um curso, por isso mesmo irei limitar-me a traçar um esboço de mapa das fontes e um mapa em bastante pequena escala, mas que ainda assim permitirá estruturar ideias e promover pesquisas. Para tanto, é necessário firmar pressupostos. Antes de mais, a regulação da internet por parte da União Europeia está inserida num modelo mais vasto, um modelo que corresponde àquilo que temos no plano global depois de meados dos anos 90 do século XX, com a globalização, sobretudo económica, e que tem conduzido ao que o professor Gomes Canutilho designa por constitucionalismo multinível. Vários níveis de regulação, muitas vezes em concorrência entre si. Mais ainda, esta regulação multinível é inerente, ou tem sido inerente, a espaços globais, e o ciberespaço compartilha estas mesmas características enquanto objeto de regulação. E teremos aqui 3 níveis. O primeiro corresponde à regulação por organizações internacionais especializadas, sobretudo agências de Nações Unidas, como a OMPI ou a Unesco. Falaremos um pouco delas. Isto porque não existe, pelo menos de momento, e na sequência de grandes pressões para a manutenção do que temos, sobretudo por parte dos Estados Unidos da América. Depois temos o nível regional, que é o da União Europeia, como que poderia ser também o nível do Mercosul, se existisse vontade política para tanto. E tenham atenção, para melhor entender o que irei dizer a seguir, que quando a União Europeia regula diretamente, isso é feito por meio da adoção de regulamentos. Já quando são os Estados-membros, os Estados nacionais, a disciplinarem aspectos da internet, no que se refere à União Europeia, tem havido um esforço no sentido de essa regulação ter lugar de forma harmonizada. Passa pela aprovação de diretivas que estabelecem objetivos, estabelecem prazos, que, se não impõem uma uniformização, conduzem a que as disciplinas nacionais sejam muito próximas entre si. Por outro lado, se a União Europeia se tem revelado cética relativamente a modelos
novos no sentido pouco estruturados e de legitimidade controversa, como os modelos ditos multi-stakeholders. Mas apesar dessas reservas, a União Europeia tem aceito a participação dos privados e também todas as entidades públicas, de todos os interessados. Embora o objetivo tenha sido, de forma mais evidente antes, menos hoje, a internacionalização da internet. De modo a que outros modelos, como o DICAN, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que é uma criação dos Estados Unidos, que mesmo depois da administração Obama ter uma continuidade do sistema de governação e de regulação que mais interessa aos Estados Unidos, a União Europeia tem aceito, inclusive a participar, nesse caso, no Comitê Consultivo Governamental, mas sempre com o objetivo de uma superação, criando uma organização internacional com este objetivo. Para além disso, a participação dos privados tem sido não só aceita, como suscitada por diferentes instrumentos normativos da União Europeia, com a valorização dos códigos de conduta que permitam ir mais ao detalhe e à adequação à realidade setorial em cada domínio. Códigos de conduta, preferencialmente à escala europeia e também preferencialmente negociados entre organizações representativas das empresas e organizações representativas dos consumidores. Depois, atendendo que o Congresso é no Brasil, é preciso sublinhar que, em primeiro lugar, a União Europeia não esperou por abril de 2014 para aprovar atos normativos a propósito da internet. E além disso, em vez de aprovar uma lei geral que deveria ser acompanhada por um conjunto de leis especiais, é o que o Brasil fez, ou pelo menos projetou fazer com o Marco Civil, temos um conjunto amplo de fontes que aplicam os conteúdos que encontramos nas fontes primárias constitucionais da União Europeia. Ou seja, no Tratado da União Europeia, no Tratado do Funcionamento da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, os quais, desde o Tratado de Lisboa, 2007-2009, têm todos o mesmo nível normativo. E aqui, a propósito da internet, procura-se concretizar tanto direitos fundamentais como a efetivação do mercado interno. Mas temos que ainda dizer mais. É que para caracterizar sistematicamente a regulação da internet, torna-se indispensável atender à própria estrutura da rede. E, hoje, é geralmente aceite a chamada teoria das 3 camadas de regulação. Quer dizer, temos uma camada física da estrutura de transporte do sinal e que se ocupa da regulação da estrutura de transporte do sinal, da segurança dessa estrutura, a que se sobrepõe
a chamada camada lógica dos endereçamentos e do sistema de funcionamento interrelacionado na rede, e que se a primeira hoje continua essencialmente na União Internacional das Telecomunicações, já a segunda, pelo menos de momento, corresponde à ICANN que referi há pouco, também à Internet Engineering Task Force, e com uma questão dos nomes de domínio, os endereços de internet. É controvertível, nós temos um acordo entre a ICANN e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para um sistema unificado de resolução de disputas. Depois também temos a camada dos conteúdos, do que circula na rede. E aí importa-nos, desde o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, também questões de propriedade intelectual da esfera da OMPI, a Organização Mundial de Comércio, a Unesco, a Unicef, porque as questões relacionadas com crianças também são elas relevantes, e até a UNCITRAL. Mas pensemos no papel que a União Europeia tem na regulação de cada uma das camadas. Começando pela camada física. Isto é, nós temos um conjunto de fontes que disciplinam as redes de comunicações eletrónicas. A base, neste momento, é uma diretiva de 2002, estive um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas, a chamada Diretiva Quadro, que se articula com outra diretiva de março de 2002, a Diretiva Acesso, a qual se ocupa o acesso e interligação de redes de comunicações eletrónicas e recursos conexos, tendo ambas sido atualizadas em novembro de 2009. Dizer, uma diretiva quadro para as redes e uma diretiva acesso por todos, sobretudo pelas empresas de telecomunicações às redes. Estas diretivas são complementadas designadamente por um regulamento de 2013 criou um mecanismo Interligar a Europa enquanto política pública de promover o acesso de todos, inclusive das regiões rurais, às redes de telecomunicações e sobretudo à internet. E pensar também, mais recentemente, um regulamento de 2014, o que toca às redes transeuropeias. Este conjunto de atos, neste momento, está em vias de reforma, na sequência da proposta de diretiva que irá estabelecer o futuro Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Além disso, ainda chamar-vos a atenção o Regulamento de 2015, que estabelece medidas respeitantes ao acesso à internet aberta. Aqui, o ponto mais controverso é o da neutralidade na rede e as modalidades que a mesma pode ter, porque a neutralidade geralmente são dadas definições mais que simplistas, e há muitos aspectos, aliás, ainda controversos. Ainda há pouco discutia o problema do chamado zero rating,
quando são negociados pacotes de acesso, excluindo determinados operadores do limite que os utilizadores podem usar. Neste domínio também temos uma dimensão institucional. Ainda não temos, como se pretendeu mais de uma vez, um único regulador europeu para as telecomunicações, mas já temos um embrião, desde 2009, com o regulamento que cria o organismo de reguladores europeus das comunicações eletrónicas, um ponto de cooperação de decisão entre os reguladores nacionais e a Comissão Europeia, o chamado BEREC. Mas ainda na camada física, temos regras específicas no que toca à segurança das redes e da informação que nelas circula. Mais que tudo, entrou recentemente em vigor uma diretiva, que é de julho de 2016, que levou muito tempo a ser discutida, que eu acompanhei muito perto esse debate. Uma diretiva relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União. E, até o momento, temos tido um órgão, essencialmente com funções técnicas e consultivas, a ENISA, a Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação, ENISA que está sediada na Grécia, mas que já este ano, a 13 de setembro, com uma proposta da Comissão Europeia no sentido de termos uma internet mais robusta na Europa, é proposta a conversão da ENISA numa autêntica agência de cibersegurança da União Europeia, com funções já não apenas, como eu disse, técnicas e consultivas, mas com funções de atuação direta. Ainda neste ponto, mas já numa dimensão penal, é bom recordar que vigora uma diretiva de 2013 relativa a ataques contra sistemas de informação, ou seja, criminalização de atos relacionados com a integridade dos sistemas. E sem esquecer que a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, a Europol, também tem, entre as suas tarefas fundamentais, ocupar-se do combate à criminalidade informática que possa constituir ameaças para a integridade das redes e da informação. Depois surge a camada lógica. Estão em causa os nomes de domínio e os sistemas de endereçamento. Bem, o que nós temos é que até 2005 a Comissão Europeia promoveu a constituição de uma agência da ONU que iria substituir a ICANN. A União Europeia teve o apoio de diversos países, mas não conseguiu fazer prevalecer a sua posição na cúpula de Tunis da WISIS, isto é, da Cúpula Internacional sobre o Estado de Informação. Daí que tenha-se chegado a um compromisso, pelo menos a um compromisso provisório com os Estados Unidos, que levou a que a União Europeia aceitasse as regras da ICANN, mas assumindo um country code próprio
e podendo desenvolver regras próprias, desde que não incompatíveis com as da ICANN. Daí também se levou a que os regulamentos de 2002 e de 2004 sobre o domínio topo.eu, que ainda não tinham podido ter atuação, por não existir ainda reconhecido esse domínio, tivesse entrado em vigor também em 2005, 2006. Mas eu quero falar-vos, sobretudo, da camada dos conteúdos. Para nós, é extremamente importante, por definir quase que o nosso modelo civilizacional, a proteção de dados pessoais. A possibilidade que cada um de nós tem, a partir do que é assumido, quer no Tratado de Funcionamento da União Europeia, quer na Carta, de nos autodeterminarmos quanto à informação nossa, ou a nosso respeito, que é tratada por terceiros. E assim, importa chamar a atenção para o conjunto de atos adotados em 27 de abril de 2016 e publicados a 4 de maio. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, complementado por uma diretiva que se ocupa da proteção de dados de pessoas físicas, no que diz respeito ao tratamento desses dados pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais. Quer dizer, dados pessoais no contexto da justiça criminal. E um outro regulamento que toca ao tratamento de dados do registro de identificação dos passageiros. É uma matéria que no Brasil a Polícia Federal faz habitualmente e que permitirá até antecipar o combate ao terrorismo e à criminalidade organizada. Bem, mas estes instrumentos não são os únicos relevantes em matéria de proteção de dados na União Europeia. Temos Diretiva de 2002, atualizada em 2009, a propósito da proteção de dados no setor das comunicações eletrónicas. E as comunicações eletrónicas são cada vez mais importantes. Porquê? Porque todos nós temos celulares inteligentes no bolso ou na mala, tal como tablets ou notebooks. O que nós temos são sempre vários terminais de internet. Dizer também que desde janeiro deste ano, 2017, esta matéria está a ser debatida na sequência de uma proposta de regulamento que irá colocar a chamada e-privacy a um outro nível, incluindo, designadamente, a aplicação destas regras aos serviços over the top, isto é, ao WhatsApp ou ao Messenger ou a qualquer sistema de bate-papo ou de transmissão de som e imagem, que até o momento têm ficado à margem das regras de segurança e privacidade. E pensem, no próprio Brasil, o vosso regulador, a Anatel, tem tudo feito para não se responsabilizar por o que acontece com esses aplicativos. Para além da proteção de dados, é bom pensar no que se passa com a defesa das crianças online. Apesar do Tratado da União Europeia e da Carta darem uma especial atenção
às crianças pela sua fragilidade inerente. A União Europeia, até o momento, trabalhou em termos de soft law, políticas públicas, ainda a referência a uma comunicação da Comissão Europeia intitulada Uma Estratégia Europeia para uma Melhor Internet para as Crianças, de 2012, mas que não está sozinha. É bom recordar que o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados tem em especial atenção às crianças. E, além disso, desde 2011, desde o final de 2011, vigora uma diretiva a propósito da luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, com especial incidência no ciberespaço. Bom, e mais recentemente entra a questão do combate ao terrorismo online. Inclusive, a diretiva já de março deste ano, a propósito da luta contra o terrorismo, já prevê expressamente o monitoramento de conteúdos na internet, de modo a identificar potenciais ameaças terroristas. Aliás, da mesma maneira, a diretiva de 2013, que referi a propósito da segurança das infraestruturas, a diretiva a propósito dos ataques contra sistemas de informação, já teve como objetivo responder, em termos jurídicos mais rigorosos, a ameaças terroristas, especificamente a botnets. E sem esquecer que a Europol, a Agência Europeia de Polícia, passou a ter uma unidade de identificação de conteúdos na internet. Entre as suas prioridades está o monitoramento das comunicações relacionadas com a defesa das crianças, relativamente à pedofilia, e também o combate ao terrorismo. É bom pensar também, ainda no que se refere a conteúdos, aos direitos intelectuais. No dia de hoje, a referência continua sendo a diretiva de 2001 relativa à harmonização de certos aspectos de autor de direitos conexos só de informação, completada pela dita diretiva Enforcement de Efetivação de 2004. Mas, com enorme controvérsia, hoje estamos debatendo o futuro. Isto é, a Comissão Europeia, em meados de setembro de 2016, apresentou uma proposta diretiva relativa aos direitos de autor no mercado único digital, que irá complementar a de 2001. Não é exatamente o que nós pensávamos de maior reforço do interesse público, apesar de pretender ampliar as ditas exceções para efeitos de investigação, pesquisa e educação, ou possibilitar melhor a reutilização de conteúdos, mas estamos a pensar que hoje a questão já está no estabelecimento de filtros de identificação e até com aspectos quase sensórios. Mas para esta diretiva foi completada por uma proposta de regulamento no que toca às transmissões televisivas e radiofónicas em linha, para permitir até acessos a partir de outros Estados-membros. Aliás, essa. Ou no que toca às pessoas cegas, ou ainda
antes todos aí não só estes conjunto de propostas de setembro de 2016, já tinha havido uma proposta de regulamento do início de dezembro de 2015 que procurava superar o chamado geoblocking. Quer dizer, alguém tem acesso a conteúdos de música, de filmes, de TV, num Estado, mas ao deslocar-se para outro Estado, essas licenças já não são válidas e o utilizador que pagou não tem o mesmo acesso. E, finalmente, temos a questão dos serviços. Neste domínio continua vigente uma diretiva de 2000, chamada Diretiva sobre o Comércio Eletrónico, que se ocupa de aspectos como a responsabilidade civil dos provedores de acesso, ou das várias formas de responsabilidade civil, para além da regulação das atividades económicas, este serviço de informação, ou de estabelecer mecanismos alternativos de resolução de conflitos. É bom também pensar que é feita uma regulação indireta mediante disciplina dos contratos. Aliás, em matéria de contratos, estão também em debate neste momento duas propostas de diretiva, ambas de dezembro de 2015, no que toca a contratos de fornecimento de conteúdos digitais e de venda em linha de bens e outras vendas à distância de bens digitais e de venda à distância de bens. Bom, só para terminar, estou a recordar que temos um regulamento novo, 2014, no que toca à identificação eletrónica, ou seja, já estamos para lá da simples ideia das assinaturas eletrónicas e dos serviços de confiança para transações eletrónicas no mercado interno. Só para, pensando mesmo por fim, as próximas aplicações de tecnologias blockchain para a segurança, pelo menos na Europa, terão de seguir estas regras. Bom, já fui longo e fastidioso, espero que a partir daqui sejam desenvolvidas muitas pesquisas, porque é viável, quer aprofundando, quer comparando, fazer muito. Obrigado.